Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, galera, hoje, Matemática 2, aula 22, a última desse livro aqui. E aí a gente vai falar sobre geometria espacial. A gente vai falar aí sobre os cilindros. Falar sobre a área dos cilindros, o volume desses cilindros, os tipos de cilindros que existem, né? Vamos olhar um pouquinho com eles aqui. Então, quando a gente fala em cilindro, existem dois tipos de cilindro, tá? O cilindro reto e o cilindro oblíquo, tá? Um cilindro reto e o cilindro oblíquo, aquele que está de ladinho, também inclinado. Quando a gente fala em cilindro, a gente tem que se lembrar que cilindro, né, é um sólido geométrico que tem as duas faces da base sendo círculos. Então, as duas faces da base, tá, são círculos. Então, tem um círculo aqui e um círculo aqui embaixo. Aqui no oblíquo, mesma coisa. Tenho dois círculos. Tá? Então, sempre, 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 toda vez que eu falar em cilindro, tem que ter dois círculos. Não pode ser um círculo e um quadrado. Tem que ser dois círculos. Tá? Então, quem seriam os elementos, tá, de um cilindro? Eu tenho um círculo aqui, outro círculo aqui. Tá? Então, eu tenho dois círculos aqui, que são as bases do meu cilindro. Vou ter a altura do meu cilindro, que é a distância entre as bases desse cilindro. Tá? Então, a distância entre as bases desse cilindro é a altura, que é a minha base. Base no meu cilindro. E eu tenho a geratriz de um cilindro. O que é a geratriz de um cilindro? Essa lateral aqui, ó. Tá? Essa lateral aqui. Num cilindro reto, a altura e a geratriz são iguais. Num cilindro reto, a altura dele e a geratriz dele são iguais. Agora, num cilindro oblíquo, então aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho a geratriz, que é essa distância aqui. No cilindro oblíquo, tá? No cilindro oblíquo, a geratriz é maior que a altura. Né? A geratriz é maior que a altura. Nossa, mas para que eu preciso dessa geratriz aí? Galera, essa geratriz, ela é muito importante na hora de calcular a área desse cilindro, tá? Quando eu vou calcular a área desse cilindro, eu preciso dessa geratriz aí, tá? Por quê? Para poder calcular a área lateral, tá? A área lateral dele. Essa área lateral, ela vai determinar, junto com as áreas da base, a área total desse cilindro, tá? Então, quando eu calculo essa área lateral,
É muito importante, tá? Lembrar da geratriz e da altura aí. Por quê? Como eu falei, que o cilindro ele tem duas bases que são círculos, né? Duas bases que são círculos e a lateral dele. Bom, essas duas áreas elas serão iguais, né? Então a área da base aqui, πr ao quadrado. Então eu vou calcular essas duas áreas. πr ao quadrado. Então, π vezes o raio ao quadrado. Então assim eu calculo essas duas áreas. Então vamos para um exemplo básico aqui. O raio é 10. Aqui, ó. E aí, o raio é 10. Então, eu tenho dois círculos aqui. Então, eu vou calcular a área deles. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. π vezes 10 ao quadrado π vezes 100. Π é 3,14. 3,14 vezes 100. 314 centímetros quadrados. Isso, uma. Como são duas, então essa tem 314, essa aqui também tem 314. E aí, para achar a área total, eu vou precisar da área do retângulo aqui. Esse aqui é a altura, e essa distância daqui até aqui é o comprimento da circunferência. Tá? O comprimento da circunferência é 2πr. O comprimento da circunferência é 2πr. Então, esse comprimento aqui, essa distância aqui, é 2πr. Então, a área desse retângulo é 2πr vezes a altura. Então, a área lateral, 2πr vezes a altura. Então, aqui no nosso exercício aqui, vamos colocar a altura aqui sendo 10 também. Então, 2 vezes π vezes o raio, que é 10, e a altura ali também, que é 10. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 3, 14. 314, vezes 2, 628 centímetros quadrados. Então, a área lateral, 628 centímetros quadrados. E a área da base também será 628 centímetros quadrados. Por quê? Uma circunferência deu 314, duas 628. Então, 628 mais 628, que seria a área total, 1.256 centímetros quadrados. Então, a área da base, πr ao quadrado,
a área lateral. 2πr vezes a altura. Lembrando que aqui, como são duas áreas da base, eu vou multiplicar por 2. Então, a área total vai ser 2πr ao quadrado mais 2πrh. Então, a área total de um cilindro eu posso calcular dessa maneira. Não, sempre assim. Tá? Não tem segredos, tá? Tem que calcular as duas áreas. A área lateral e mais a área da base. E o volume de um cilindro? Né? O volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura vai determinar para mim o volume desse cilindro. Então, de novo, nesse cilindro que a gente está trabalhando aí. A área da base dele deu 314. A altura dele é 10. Então, 314 vezes 10, 3.140 centímetros cúbicos. Tá? Simples assim. Tá? Não tem nada de muito complicado aqui. Isso aqui, para quem não lembra, é o princípio de Cavalieri. Tá? O princípio de Cavalieri que fala que o volume dos prismas, o volume do cilindro, nada mais é do que a área da base vezes a altura. É o produto da área da base pela altura. Esse é o princípio de Cavalieri. Tá? Então, aqui no cilindro, a gente continua usando o princípio de Cavalieri para poder calcular as áreas. Tá? Como são iguais as duas áreas da base, tanto faz pegar a de cima, a de baixo aí. Tá? Então, nos exercícios aí, ó. De modo a minimizar os custos de produção de azeite, verificou-se que é mais rentável armazenar em seu estoque cilindros circulares cuja altura e o diâmetro da base têm as mesmas medidas. Atendendo a essa especificação, ele encomendou um reservatório de 1,5 metros de raio, considerando P314. A capacidade total de armazenamento em cada reservatório encomendado em litros é. Então, ó, o que ele fala? Ele fala aí, ó, cuja altura e o diâmetro da base têm as mesmas medidas. Então, a altura é igual ao diâmetro. Aí ele falou que o raio é 1,5. Se o raio é 1,5, a altura é 3. Então, primeiro eu vou calcular o volume dele. Área da base vezes altura. Área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. 3,14 vezes o raio dele é 1,5 ao quadrado e a altura é 3.
3,14 vezes 1,5 vezes 1,5, 2,25 vezes 3. Três vírgula 14 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 3. 21,195. Só que isso aqui, como todas as medidas estão em metros, o volume deu 21,195 metros cúbicos. Ele não quer em metros cúbicos o resultado. Ele quer em litros. Porque senão você já colocaria logo a alternativa B aí, que chegou o resultado certo. E não é a B. Não é a B, tá? Se a gente lembrar daquela escadinha lá, a gente já fez um monte de vezes. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Um litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá? Então, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, você vai ter que descer um degrau. Para cada degrau que você descer, você acrescenta 3 zeros. Então, tá lá. 21,195. Você vai andar 3 casas com a vírgula. 1, 2, 3. 21.195 litros. Tá? E no caso, é a alternativa correta, é a alternativa I. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Tá? No volume aqui, às vezes ele pede em litros. Então, tem que transformar, fazer transformações. Lembrem-se sempre que o litro é equivalente a decímetro cúbico. Então, Edmil, esse aqui, você fez a conta ali, você vê 21,195 e o exercício está fornecendo, né, esse número. Então, a gente tem que prestar atenção, principalmente no comando da questão no final, qual é a unidade de medida que ele está pedindo, tá? Qual é a unidade de medida que ele está falando aí. 2. Então, do Enem. Para construir uma manilha de esgoto, galera, manilha de esgoto nada mais é do que um cano, um mó grandão, um cano gigante. Às vezes, em alguns, passa uma pessoa em pé dentro dele. Um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 de altura, de espessura desprezível. Foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que a cada metro cúbico de concreto custe R$ 10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... Então, ó, tem a manilha aí. Ó, esse cano gigante, ele tem 4 metros de altura aqui, é o comprimento, e o diâmetro é 2, ou seja, o raio aqui é 1 metro. Ele foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros. Então, o que que fez aqui? Ó? Colocou uma camada aqui de 0,2 metros, 20 centímetros, para fazer a parede desse cano, né?
que cada metro cúbico de cimento custa R$ 10. Custa R$ 10. Então, quanto custou para fazer esse cilindro aí? Né? Então, ó, o que eu preciso saber? Aqui não vai cimento, só vai cimento na lateral. Só vai cimento na lateral. Aqui tem 4 metros e aqui 2 PR, que é o comprimento da circunferência. E aqui é 0,2 metros, que são os 20 centímetros. Então eu preciso calcular o volume que foi utilizado aqui. Então, o volume total. Então, primeiro eu vou calcular quanto mede essa altura aqui. Eu sei que aqui é 4. E aqui, essa espessura aqui é 0,2. Então, essa altura, 2πr, 2 vezes 3,1 vezes 1, que é o raio. E no enunciado ele fala que o diâmetro é 2, logo o raio é 1. Né? Então, comprimento aqui, 6,2. 6,2. Só que o que vai acontecer? Esse 6,2 aqui seria o total dessa altura. Só que tem a espessura aqui, né? O 0,2 aqui. E a gente tem que lembrar que ele tem em cima e embaixo. Tá? Ele tem em cima e embaixo esse 0,2, que é a espessura do cano. Né? Se a gente parar para pensar, aqui é 0,2, 0,2, aqui também é 0,2. Né? Então, se o raio era 1, o raio até lá em cima vai ser 1,2. Porque tem esse 0,2 aqui, ó, que é a parede, a grossura dele aí. Então, o volume dele, eu já posso colocar π vezes o raio ao quadrado, 1,2 ao quadrado, vezes 4, que é a altura dele. Então, π vezes 1,44 vezes 4. Π vezes 16, sobe 1, 16, 17, sobe 1, 4, 5. 5,76. Então, o volume dele total fica 3,1 vezes 1,44, mais 1, né? Vezes 1,44 vezes 4. Então, o volume total desse cilindro aí, 17,86. O volume total 17,856. Mas aí tem esse volume interno aqui, ó. Tem o espaço que não tem cimento. Qual é o espaço que não tem cimento? Π vezes raio ao quadrado vezes altura. 3,1. O raio dele.
Sem essa altura aqui, o raio dele é 1. Então, fica 1 ao quadrado e a altura continua sendo 4. Então, 1 ao quadrado 1, 3,1 vezes 4 dá 12,4. Então, esse é o volume do buraco aqui, ó. Então, esse é o volume do buraco. Esse volume que está de cimento deu 17,86. Então, fazendo aqui, esse 17,856 aí, menos o 12,4, 12,4 dá 5,45, 46 arredondando aqui. 5,456. E aí ele fala que cada metro cúbico custa R$10, então multiplicando isso aqui por R$10, R$54,56, que dá a alternativa D. Então poderia calcular usando os dois volumes, ou calcula a área da base, multiplica pela altura, aí calcula a área da outra base, multiplica pela altura de novo, e subtrai as duas. Tá? Então, calculando o volume direto aqui, ficaria mais fácil. Tá? Ao invés de calcular a área da base. Ó. A área da base vezes a altura, e a área da base vezes a altura, dos dois, ao invés de calcular separado aqui. Tá? Porque quando você calcula separado, você tem que fazer duas contas para cada um. Aqui não, aqui você já chega direto. 3. Uma garrafa térmica em formato de cilindro circular reto possui um plano de diâmetro da base medindo 8 centímetros. Ela está em pé sobre a mesa, e a parte do suco em seu interior foi consumido está no nível do suco, está de 13 centímetros da base da garrafa. Como mostra a figura, o suco é despejado em um copo vazio, este completamente cheio, sem desperdício. O copo também possui formato cilíndrico da base, plana, com diâmetro da base igual a 4 centímetros e 7 de altura. Desprezando a espessura do material da garrafa e do copo, e considerando π como 3, o volume do suco restante na garrafa, após transferida para o copo, em centímetros cúbicos, é de aproximadamente. Então, ó, primeiro eu preciso saber quanto suco tem na garrafa. Então, o diâmetro é 8. Se o diâmetro é 8, o raio é 4. E a altura é 13. Então, o volume do suco que tem na garrafa, πr ao quadrado vezes a altura. 3 vezes 4 ao quadrado vezes 13. Tá? Ele fala para usar o π 3, o raio a gente já sabe que é 4 e a altura 13. Então vai ficar 3 vezes 16, que é 4 ao quadrado, vezes 13. Então, 624. Então, o volume aqui, 624. O volume do copo. Aí ele fala do copo. Tá? O volume do copo, π vezes raio ao quadrado vezes a altura. 3. O raio do copo, ele fala que tem diâmetro igual a 4, então o raio do copo é 2. 2 ao quadrado. E a altura do copo é 7. Então vai ficar 3 vezes 4 vezes 7.
7 vezes 4, 28. 28 vezes 3. 28 vezes 3. 84. Vezes 3. Quanto, Lazinho? 84. E aí eu faço 624. 624 menos 84. Não, 4. 540. 540. Então, o volume desse que sobrou na garrafa ainda, 540. Alternativa C. E o último aí, o 4, fala assim: uma empresa vende tanques de combustível de formato cilíndrico em 3 tamanhos, com medidas idênticas nas figuras a seguir. O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área da superfície lateral do tanque. O dono do posto de combustível deseja completar o tanque com o menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. Então, qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto? Então, ó, eu tenho o primeiro, que tem 2 de raio, 2 de raio e 6 de altura. O segundo, 2 de raio e 8 de altura. E o último, que tem 3 de raio e 8 de altura. Né? Então ele fala π é igual a 3. Então, o primeiro, 2 de raio e 6 de altura. O segundo, 2 de raio e 8 de altura. E o terceiro, 3 de raio e 6 de altura. Tá? Ele está dando diâmetro aí no desenho. Como eu uso raio, eu já estou colocando aqui no nosso desenho o, o raio, que é mais fácil. E ele fala que o preço aí é diretamente proporcional à área lateral. Então, ó, são 3 tanques. Então, vou colocar tanque 1, 2 e 3. A área lateral e o volume. Né? Então, a área lateral, 2π vezes o raio vezes a altura. Ele fala para usar o π sendo 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Vezes 2. Dá 12. Sobe 1. E 7. 72. Então, o tanque 2 é 2 vezes π vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 8. Dá 2 vezes 3, 6. 48 vezes 2, 96. E o tanque 3, 2π vezes 3, que é o raio, vezes 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 2, 144. Né? O volume deles. Π vezes raio ao quadrado. Eu vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 6. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6, 72. Aqui, π vezes
o raio é 2 também, só que a altura é 8. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 3, 96. E o último, π vezes o raio agora é 3 e a altura é 8. 3 vezes ao quadrado, 9. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 3, 21, 6. 216. Então, como ele fala que é proporcional, o que que eu vou fazer? Eu vou ver a área e o volume, qual que seria mais vantajoso? Tá? Qual que seria mais vantajoso? Então aí, no primeiro, a área é 72 e o volume é 72. 72 dividido por 72 é 1. O segundo, a área é 96 e o volume também é 96. 96 dividido por 96 também é 1. E o terceiro, a área é 144 e o volume é 216. Então, 144 dividido por 216 dá. Dividido por 72 dá 2. 3. Dá 2 terços. Tá? Dá 2 terços. Então, o 3 é o melhor, porque a área, em relação ao volume, ela é 2 terços. Como ela é 2 terços, eu pago menos e tenho maior volume. Porque ele fala que o preço é proporcional à área lateral. Então, a área lateral é menor que o volume. Nos outros dois, a área e o volume são iguais. Então, aqui ele tem um melhor custo-benefício. A alternativa certa aí, 2, 3. Alternativa D. Alternativa D, pela relação área-capacidade de armazenamento de 2 terços. Tá? De 2 terços. E não 7 dozeavos. Que nem tá aqui na primeira. Dúvida, galera? Então é isso aí, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios na plataforma SAS, tá? Mantém em ordem aí. Esse livro 5 já acabou a aula 2.